Nós estamos de volta aqui no Dr. Sérgio Luiz Lopes, ele que é cirurgião plástico, porque os nossos telespectadores e as nossas telespectadoras enlouqueceram nas perguntas, gente. Um monte de gente enviando perguntas para que o Dr. Sérgio respondesse, porque sentiram essa super confiança. E é muito legal isso, porque a experiência faz com que a pessoa realmente tenha passado já por muitos e muitos perrengues na cirurgia plástica e em outras cirurgias também, porque para ser cirurgião plástico precisa ser antes um cirurgião geral, né, Sérgio? Oi, pessoal. Faz parte da formação né? E a exigência, né? Tem que dominar tudo, né? Porque a cirurgia plástica, e isso é uma das perguntas, né? O cirurgião plástico tem que fazer uma especialização para fazer a cirurgia plástica. Hoje em dia está mais ou menos universal esse tipo de formação para quase todas as especialidades cirúrgicas. Há a exigência de se fazer a residência de cirurgia geral e depois fazer a especialidade. Na clínica médica também. Você, antes de ser pneumologista ou qualquer especialidade, você tem que ter a formação de clínico geral também. Uma das dúvidas bem frequentes, assim, né, da pessoa que chega no consultório e ela quer fazer uma cirurgia plástica, mas ela não sabe se aquela cirurgia é para ela. Qual é a tua postura em relação a isso? Existem duas abordagens diferentes, variando de médico para médico. Normalmente eu costumo fazer com que a pessoa no consultório ela se queixe sobre todas as coisas que ela gostaria de operar. Que ela descreva aquele desencanto que ela tem com o abdômen, ou com as mamas, ou qualquer coisa. O nariz também, isso, né? Muita gente. Né? Dificilmente eu induzo a cirurgia, porque tem muito cirurgião que no meio da consulta começa a induzir, quer dizer, por que você não opera o nariz? Por que você não opera... Eu não faço esse tipo de indução porque às vezes é um pouco ofensivo para o paciente ouvir uma sugestão de cirurgia numa parte que ela gosta, que ela acha bonita. Então, é meio perigoso, mas existem cirurgiões que fazem esse tipo de abordagem. E assim, se vamos supor que não haja esse tipo de situação, a paciente não se queixa e o cirurgião não tem um começo para a consulta. Aí sim ele pode ofertar algumas cirurgias que ele acha interessante para aquele paciente. Por exemplo, fazendo um bom exame, ele diz, olha, seu abdômen ficaria bom com uma abdominoplastia, ou sua mama ficaria muito mais bonita operada. Então pode ter essa sugestão do médico. E é isso que ocorre. Então, se a paciente tem dúvida, eu já acho essa situação meio ímpar, porque a pessoa normalmente quando vai no consultório ela tem uma queixa definida. Ela não gosta de tal estrutura como ela é e ela quer mudança. Isso é importante. Tem uma outra pergunta aqui interessante. Tomar arnica antes de cirurgia plástica é bom ou antes de qualquer cirurgia? É muito bom, é excelente, para falar bem a verdade. Não existe, aparentemente, não existe nenhum trabalho científico sobre isso. Essa é a dúvida, né? Acredito que não tenha sido feito, até uns anos atrás eu sabia que não havia nada que provasse o efeito da arnica. Mas na prática, a grande maioria dos cirurgiões sabe que a arnica é um ótimo anti-inflamatório. Ela reduz o edema, ela acelera a equimose, aquele preto que fica azul, verde, vermelho, aquelas marcas na pele. Ele acelera bastante a reabsorção.
Então, eu uso a arnica e acho muito interessante. Frio é melhor para cirurgia? Depende. Talvez a pergunta deveria ser feita de outra forma. O calor é ruim para a cirurgia? Verdade. Porque a pessoa vai usar modeladores, que são material sintético, normalmente em áreas extensas do corpo. Fica difícil se usar modelador, mas a roupa por cima, numa calor, temperatura né? de 40 graus. É verdade, né? ainda mais aqui em Joinville. Né? Então, eu trabalhei muitos anos em Curitiba. Curitiba não tem esse problema, porque lá você pode ter frio no verão, né? E você pode ter dias quentes no inverno, então Curitiba é mais apropriado. Mas aqui em Joinville tem essa particularidade, mês de dezembro, janeiro, fevereiro, são meses bem quentes, o que atrapalha um pouco o uso desses modeladores, ou deixa desconfortável o paciente. É obrigatório usar o modelador? As cintas? Eu tenho 45 anos de formado e 30 e pouco de cirurgia plástica. Quando eu comecei a cirurgia plástica, nem existia o modelador. Né? Então, mais ou menos eu posso responder. O que aconteceu? Como qualquer outra coisa na vida, as abordagens de ajuda a qualquer cirurgia, como modeladores, fisioterapias específicas, elas foram melhorando, evoluindo e trazendo maior conforto para o paciente e maior rapidez no pós-operatório. Porque uma coisa que o paciente insiste no consultório da gente, doutor, eu vou ter que parar muito tempo. Quando é que eu posso voltar ao trabalho? Quer dizer, esse tipo de ansiedade que o paciente carrega para ir no consultório é uma coisa que modelador, fisioterapia, todas ajudam. Ajudam no tempo de pós-operatório. Então, assim, é obrigatório? Não é obrigatório. Mas você vai perder a chance de acelerar a tua recuperação. Aqui tem uma outra pergunta interessante. O que é melhor para a cicatrização? Existe, se é que existe alguma coisa, porque é tão particular isso, né? A cicatrização depende, uma grande parte da qualidade do cirurgião, do que ele fez, mas uma parte muito maior do seu organismo. Né? E existe, sim, algumas coisas que melhoram a cicatrização. Não só pomadas, existem algumas pomadas que são muito boas no pós-operatório, como existe a beta-terapia, que é indicado nos casos que a pessoa tem uma cicatriz hipertrófica ou formação de queloide. Hoje existe uma nova abordagem com a ecografia também nas cicatrizes. Então, tudo que você tiver que possa ajudar na cicatrização é interessante. Só que quem tem que indicar isso é o médico. Não é você que vai ouvir falar que tal pomada é boa, tal pomada é boa, não. As coisas têm que ser muito bem usadas na hora certa. Né? Então, a indicação dessas coisas suplementares é absolutamente do médico. Muito bom. E uma última pergunta que eu achei também muito interessante. Cirurgia plástica é definitiva, portanto, ela é irreversível? Essa pergunta tem uma dupla mensagem, porque ela está me trazendo uma condição especial. Se ela é reversível, a pessoa faz essa pergunta porque se ela tiver um mau resultado. Ela não faz essa pergunta porque teve um bom resultado. Né? Então, assim, eu acho que sob um certo aspecto, a cirurgia é irreversível sob certos aspectos, né? Principalmente se você tiver uma situação crítica, danosa,
grandes necroses corporais, absorção óssea, absorção de cartilagem, deformidades por causa de lesão de nervos, sabe? Então existem situações que são definitivas, sim, né? E a cirurgia pro bem, que você tem um bom resultado, ela também é irreversível. Mas veja bem, nós seres humanos somos sensíveis ao envelhecimento. Mas uma cirurgia pode ficar relativamente boa por muitos anos, mas não dá para falar que ela é eternamente boa. Porque você opera com 40 anos e vai voltar no consultório com 92. Obviamente, você perdeu bastante do resultado da cirurgia. Então, isso tem que ser abordado, né? Então, assim, ela é definitiva enquanto você é jovem. Adorei. A partir do momento que você tem um envelhecimento muito expressivo, perda de peso muito expressivo, a pessoa perde 30 quilos. Ela perde parcialmente, não totalmente, mas quase totalmente, o resultado de muitas cirurgias, sabe? É verdade. Essa perda ponderal muito acentuada, ela acarreta mudanças no resultado de cirurgia. Muito bem, muito obrigada, querida. Adoro vir aqui. Eu gostaria de abordar um assunto... Claro, a gente adora isso. Que é bastante importante. Segundo as últimas olhadas que eu dei em estatística, 40% das cirurgias plásticas vão a retoques cirúrgicos. Né? O médico faz, o cirurgião faz a cirurgia e ficou lá uma partezinha que não ficou legal. O nariz ficou um pouquinho alto aqui, ficou um pouquinho desviado ali. As mamas não ficaram bem na mesma altura, ou seja, o abdômen ficou com uma cicatriz mais baixa do que no outro lado. Ou seja, cada cirurgia tem as suas complicaçõezinhas. Essas complicaçõezinhas, elas normalmente são tratadas com uma cirurgia pequena a posterior da primeira cirurgia. Isso se chama retoque. Né? Tem pessoas que já chegam no consultório e dizem assim, eu não quero retoque. Então, eu muitas vezes abordo essa paciente e digo, então você não deve operar comigo. Porque é impossível exigir um resultado, 100% de resultado. O cirurgião tem direito a esse retoque, para ele complementar o trabalho dele. O corpo humano é muito imprevisível, muito. Você tem muitas estruturas difíceis de ser tratadas, né? O osso é difícil, a cartilagem é muito difícil. A própria pele, ela tem, em regiões diferentes, ela tem retrações diferentes, ela tem estrias. Então essas coisas têm que se considerar antes de operar e a possibilidade de fazer um retoque se necessário. Né? Okay? Normalmente uma coisa para esclarecer, assim, eu sou obrigada, como paciente, a pagar um retoque? Isso é complicado. Existem cirurgiões, por exemplo, como eu, que não cobra o retoque. Né? A única coisa que o meu paciente é obrigado a pagar é a equipe que auxiliou e que vai auxiliar de novo e a casa de saúde, a clínica ou o hospital. Isso eu faço um contrato de prestação de serviço que inclui esse tipo de abordagem. São coisas imprevisíveis, né? Porque tudo depende também, acho que, do estado físico da pessoa. Com certeza. E surpresas em cirurgia, essas pequenas surpresas, elas são, tá aí a estatística, 40% das cirurgiões no mundo inteiro acabam no retoque. Acabam no retoque.
Muito bem. Ok? Obrigada, querido. De nada. É isso, gente. Conversei com o Dr. Sérgio Luiz Lopes, ele que é o nosso queridão, né? O cirurgião plástico que está sempre à disposição do nosso público, inclusive para responder essas questões. Nós temos muitas outras ainda, mas voltaremos com toda certeza para conversar com o Dr. Sérgio. E continue mandando. Se você está assistindo essa matéria no nosso canal de TV, no TV Cidade, canal 520 da NET, maravilha, comente com todo mundo, mas se você estiver assistindo nas redes sociais, não esqueça de deixar o seu like, aquele like é muito importante para a gente, porque isso faz com que essa matéria gire para mais pessoas, chegue para mais pessoas e, portanto, ajude muito mais pessoas, né? A gente tem esse objetivo de fazer a informação circular. É isso, gente. Continuem assistindo, que nós temos muitas novidades vindo por aí.